Então vamos abrir em Gênesis capítulo 6. Vamos ler um versículo ali. Gênesis 6. Vamos ler o verso 9. Gênesis 6, verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem íntegro, era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eis a história de Noé. Agora, lembra que esse eis a história de Noé, a gente já viu lá atrás, que não está se referindo ao que vai dizer daqui para frente, e sim ao Toledot Nohá, que é Helá Sefer Toledot Nohá, em hebraico. Eis os documentos e arquivos de Noé. Ou seja, tudo que está falando desde o Gênesis 5, verso 1, parte B, até o 6, 9, parte A. Esse é os documentos históricos de Noé. A partir do 9, capítulo 6, verso 9, parte B, começa o Helá Sefer Toledot Sem. Aí você vai ver lá em Gênesis, que tudo que está do verso 9, desse capítulo 6, verso 9, parte B, até o 10, na tabela das nações, é o documento de Sem. Ou seja, é Sem narrando a história do dilúvio e do que aconteceu naqueles dias. Então, o filho de Noé, Sem, está dizendo assim que Noé era homem justo e íntegro. Algumas traduções trazem a palavra perfeito. Tem alguém aqui que tem essa tradução? A palavra perfeito. Jean. A palavra perfeito. Noé era homem justo e perfeito entre os seus contemporâneos. A palavra perfeito, traduzido na Septuaginta, quando é sentido de perfeito, no sentido completo, moral, é teleios, que é perfeito, maduro. Mas aqui a palavra hebraica de Gênesis 6 não é essa palavra. A palavra hebraica para perfeito aqui é tamim. Então nós vamos ver alguns versículos lá no livro de Êxodo onde essa palavra aparece. Tá? Porque a palavra perfeito, já que eu estou considerando com os irmãos aqui, a questão dos seres híbridos. Nós já falamos dos vigilantes, dos nefilins, já falamos sobre o paradigma, mas eu queria gastar um pouquinho mais de dessa questão do hibridismo, certo? Vamos continuar, porque já foi falado a semana passada, uma introdução, e vamos continuar agora. Em Êxodo, vamos lá em Êxodo 12. Quando Deus fala sobre o cordeiro, é claro, irmãos, que cordeiro não tem perfeição moral. Deus não está falando da moral do cordeiro, né? Da ética do cordeiro animalzinho aqui. Não é disso. Então, quando Deus está falando de levar um cordeiro sem defeito, não é defeito moral, não é defeito de justiça, senso de caráter. Não é defeito de caráter, ali é defeito genético. E é a mesma palavra que em hebraico é usada lá em Gênesis 6. Eu estou falando isso aqui porque, como eu já disse, tem uma implicação essa palavra aparecer ali em Gênesis 6. No texto de Êxodo, quando Deus fala para tomar o cordeiro, vamos ler o verso
4 em diante. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Quando fala de cordeiro sem defeito, a palavra sem defeito aqui também é tamim, no hebraico. Está falando de deficiência genética. Quando a Bíblia fala que Noé era tamim, a Bíblia está dizendo que Noé não tinha imperfeição genética. Noé não tinha mistura no seu sangue. Os irmãos entenderam? Por quê? Porque toda a humanidade havia corrompido o seu caminho. É o que está escrito em Gênesis. E a palavra corrupção ali, violência é Hamas, em hebraico. Mas corrupção, ali está falando de corrupção, de perversão genética, de anomalia genética que começou a acontecer em Gênesis 6. Daí vem o surgimento das lendas. Como eu li aqui, eu tenho um material aqui, eu vou ler para os irmãos, de novo, porque só para vocês verem que o historiador Andrew Thomas acredita que esses registros mitológicos, que falam de seres metade homem, metade animal, quimeras, medusas. Você já viu a Medusa? A lenda da Medusa, que era aquela mulher que se você olhasse para ela você virava pedra. Lembra dessa história da mitologia grega? E que tinha cabelos de serpentes, que foi morta por Teseu ou Perseu? Perseu, né? Perseu, o herói grego que a matou. Depois tinha também a lenda das hidras, né, que foi morta por Hércules, o leão de Nemeia. Irmãos, por que os contos falam de seres não só humanos, mas também animais modificados? A história fala de ciclopes, com um olho no meio da testa, fala de homens com chifres, e agora já tem sido encontrado nas escavações pessoas com chifres e olho no meio da testa. Na próxima reunião, se eu puder, eu vou pedir até para ligar o Datashow e mostrar algumas imagens para vocês do que tem sido encontrado. Então essas coisas aconteceram. Foi um cruzamento, eu li aqui para os irmãos também, o livro apócrifo de Jassar, que é citado na Bíblia. E em Jassar, ou o livro dos justos, como é traduzido na nossa Bíblia, diz que os anjos caídos não só se misturaram com as raças dos homens, como está no livro de Enoque, mas eles começaram a misturar animais com homens, e a se misturar com os animais também. Então eles não só poluíram a genética humana, mas também a genética de todo o ser vivente que havia sobre a terra. Os irmãos estão entendendo? No documentário do Tom Horn, que eu coloquei uma parte dele anexada àquela primeira mensagem que a gente deu sobre isso, ele diz que um dos maiores especialistas em transhumanismo, o que é transhumanismo? É o aperfeiçoamento da genética humana misturando tanto animais como robôs, a engenharia genética robótica, como também também nos vegetais, né, pelos transgênicos. Então ele diz que através das experiências do transhumanismo, é possível misturar DNA humano com DNA de serpente, por exemplo. E já se sabe que as cobras, elas têm uma visão de raio infravermelho que faz com que elas conseguem detectar coisas do mundo de espectros que os homens não conseguem. Olha só para você ver. E ele diz que uma das maiores ambições deles nesse processo, espectros são fantasmas, espíritos. Uma das maiores ambições deles nesse projeto é que misturando, por isso que eu estou falando para os irmãos, não é só com a questão dos nefilins que o mundo se torna como o de Noé, mas com o transhumanismo e a mistura genética das coisas, irmãos. Isso já tem sido feito
Eu falei para os irmãos aqui, nós vamos continuar lendo os versículos, mas eu estou relembrando dados do que foi falado na outra palavra que a gente deu sobre isso. Já existem indústrias de transgênicos, por exemplo, a maior do mundo é a Monsanto. A Monsanto, ela mistura as espécies das plantas com a desculpa de aperfeiçoamento genético dessas plantas para serem livres de pragas ou de qualquer tipo de doença que possa provocar. Mas o que já tem descoberto com documentos e mais documentos sobre a Monsanto é que os produtos que eles fazem, por exemplo, as sojas que existem hoje já no Brasil, em Uberaba, em Mato Grosso, todas elas recebem a pesquisa científica da Monsanto. Oi? Transgênicos, que são aperfeiçoados pela genética, né? A pesquisa da genética da Monsanto. Agora, um dado, nenhum funcionário da Monsanto se alimenta das coisas que eles produzem. Então, nas plantas e nos animais, existe esse hibridismo sendo colocado em pauta. E um dos maiores especialistas nesse transhumanismo diz que não só é possível ver o mundo das outras dimensões, como também abrir portas daquele mundo para o nosso mundo. Essa é uma das maiores ambições deles. Sugiro para os irmãos assistirem o vídeo do irmão Tom Horn. Eu não pude colocar ele inteiro anexado ao vídeo que a gente pôs aqui da semana passada, mas é só procurar Tom Horn Transhumanismo, vocês vão ver as coisas totalmente loucas que os Estados Unidos e também na Europa já têm se desenvolvido sobre isso. Realmente, como foi os dias de Noé, serão os dias da vinda do Filho do Homem. Nos Estados Unidos, em alguns bunkers, já tem sido produzido, por exemplo, mistura de ratos com homens, ratos com orelha humana nas costas. Ratos com orelhas humanas nas costas. Outros com corpo de cachorro e cara de homem. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Esse espírito de hibridismo abre o nosso mundo para os espíritos malignos atuarem de maneira mais intensa. Porque deixa eu entender uma coisa. Lembra quando nós estudamos aqui o livro da Jess Payne-Lewis, Guerra contra os Santos? Ela mostrava o princípio espiritual de que tudo que é condizente com o inimigo, ou que se pareça com o que ele faz, abre portas para ele. O nosso mundo está se demonizando por causa desse tipo de experiência que está sendo feita. E eles fazem para que nós fiquemos mais suscetíveis, para que a humanidade fique mais suscetível ao controle psíquico, ao controle espiritual e até mesmo às mutações para a influência maligna. E por último, também para que portas sejam abertas para o retorno desses seres para o nosso mundo. Então, todo o paradigma dessa época hoje é isso. Como aconteceu nos dias de Noé, os anjos misturaram as espécies. Eu vou ler para os irmãos o que aparece no livro de Jazar, de novo. Jazar, no capítulo 4, verso 18. Depois os filhos dos homens começaram a serem misturados com os animais de uma espécie com outra, a fim de provocarem a ira do Senhor. Porque Deus, irmão, quando colocou a carne, a genética... Desculpa, eu vou ter que entrar nesse conceito aqui com vocês, para vocês entenderem o problema disso tudo. Quando Deus colocou... Por que Deus não nos criou só espíritos? Ele criou um corpo de carne para nós. A nossa carne é um invólucro que não permite que o meu espírito entre em contato facilmente com os outros espíritos do outro mundo. E nem permite que eles consigam me possuir tão fácil. Você sabia disso? Deixa eu dizer um outro dado aqui para você. As eras mais primitivas da Terra. Uma pesquisa que o irmão D.H. Pember desenvolve naquele livro é o seguinte: a carne humana, o corpo humano, é uma prisão para que o meu espírito não consiga ter acesso fácil a esse lado. E eles também não consigam. Por isso que os espiritualistas, os grandes médiums, são orientados a não se alimentar de carne e a colocar o corpo em
grandes extensos jejuns prolongados, se alimentarem só de vegetais, para que sua carne fique sob controle da psique. E a psique, dominando o corpo, consegue projetar fazer até mesmo projeções astrais. A alma sai fora do corpo, em viagens de projeção astral. E por isso que depois do dilúvio, como Deus sabia que o mundo estava suscetível a invasões dessas coisas, Deus disse para Noé que a partir daquele tempo ele não só comeria vegetais, mas que ele também poderia comer carne a partir de agora. Os grandes médiuns, para fazer aquelas aparições ectoplasmáticas, que são aparições de fantasmas em branco mesmo, espíritos, que aparecem e depois se dissolvem como água na frente das pessoas. Eles precisam não se alimentar de carne, é proibido se alimentar de carne e também as relações sexuais. Por isso que 1 Timóteo fala que as doutrinas de demônios dos últimos dias teriam a ver com proibir casamento e comer alimentos que Deus criou e que são bons. Porque, irmão, quando as espécies começam a se misturar, ou quando esse tabernáculo aqui não é honrado, abre-se portas para contatos com os espíritos do outro lado. Esse é o interesse final da indústria transhumanista em tudo que estão fazendo. Em tudo que estão fazendo. E olha, qualquer tipo de alimento transgênico que é feito acelera processo cancerígeno. Quer dizer, além de enfraquecer nosso corpo, eles enfraquecem o nosso corpo, eles desonram a criação para provocarem ira a Deus, e eles, através de enfraquecer o invólucro que Deus nos deu, que é a nossa carne humana, nosso corpo humano, eles abrem portas para os espíritos. Esse é o interesse deles. Esse é o interesse deles. Isso você fala, meu irmão, mas isso tudo é tão esquisito, é tão macabro, mas é o que está acontecendo, irmão. É o interesse deles. O que aconteceu nos dias de Noé, se fará de novo nos nossos dias. Nos dias de Noé, eles tinham dois interesses. Primeiro, trazer o anticristo de modo antecipado, porque o anticristo é da semente dos Nefilins. E também poluir o sangue humano, abrir portas do nosso mundo para eles, através dessas misturas, e poluir o sangue humano para que o Senhor Jesus não tivesse como se fazer homem, se fazer carne, porque tinha que ser de DNA humano que o Salvador viria. Mas se o sangue humano, o DNA humano, a genética humana tivesse toda pervertida, não haveria um sangue humano para que Cristo se encarnasse. Então o objetivo, na verdade, não é duplo, é triplo. O triplo. Eles queriam abrir portas para o seu mundo, perverter a genética humana para provocarem o Senhor e também impedir que o verbo de Deus se fizesse carne. No nosso tempo de agora, eles estão querendo criar portas para o mundo deles, para que nós passemos para o lado deles e eles para o nosso lado. Falo nós aqui, seres humanos, viu? É claro que nenhum de nós aqui vai passar para o lado deles. Eu não. O Senhor nos guarde disso. Né? Para que nós passemos para o lado deles, para provocarem a ira do Senhor e para trazerem agora o anticristo mais uma vez. Porque eles não podem já impedir que Cristo venha, mas podem trazer o anticristo. Então, aquilo que aconteceu naqueles tempos, é por isso que vem os mitos, de a mistura de animais hibridizado com homens, animais com animais. Então, o Dr. Andrew Thomas acredita que esses registros mitológicos são pensamentos fósseis. O que são pensamentos fósseis? São pensamentos que têm fundo numa verdade primitiva. São pensamentos fósseis que retratam, através de símbolos e alegorias, a história das culturas desaparecidas. Ou como Stephen Keilin, em seu livro Gênesis 6, Gigantes, explica, dizendo, a memória coletiva, porque isso criou uma memória coletiva nos povos. Todos os povos falam de lendas de homens misturados com animais. Centauros, quimeras. Entre os hindus isso aparece, entre os celtas aparece, entre todos os povos. A memória coletiva na forma de mitos, fábulas e contos de fadas.
em diferentes culturas e épocas da humanidade, são provas contundentes que os Nefilins realmente existiram. E eu parei aqui na semana passada, né? Vamos ver mais alguns versículos onde é usada a palavra tamim. Em Levítico, quando Deus fala sobre os animais a serem oferecidos em oferta ao Senhor, Levítico 1. Oi? Entendi. Capítulo 1, verso 1 e 2 e 3. Por isso que, irmãos, falei aqui para os irmãos, é mais seguro nós comermos tudo que é natural. Tanto para a nossa saúde, para honrarmos a Deus. E é mais seguro também a gente não entrar nas ideias, né, deles. Hoje tem partidos cristãos que ajudam essas chamadas pesquisas científicas também em prol da evolução, em prol da melhora. Mas não é assim, não é desse jeito. Eu conheço alguns irmãos que trabalham dentro dessa área, que têm recursos, né, e mexem com plantio, grandes plantios de alimentos e cereais, né, que são chamados aí as plantas que nós usamos para nos alimentar, como soja, arroz, né? E eles falam que de fato existe toda uma tecnologia que vem dos americanos para cá. E toda a tecnologia, mais de 85% da tecnologia em plantio nos Estados Unidos já pertence a Monsanto. Aliás, ela comprou mais de 70% da tecnologia mundial. Mundial. Então, quando o irmão Gino falava para nós nós podemos comer o que é mais natural, não se alimentar dessas coisas que eles manipulam. Tem um outro documentário também na internet, vou sugerir aqui, que chama A Conspiração Médica, que fala das misturas, até mesmo nas drogas que são vendidas e também nos alimentos. É do irmão Skoibelen também. Tanto é que o nosso irmão é um vitalista, ele se alimenta, ele acredita que tudo que é para curar o nosso corpo já foi criado por Deus nas plantas de forma natural. E ele dá uma pesquisa muito bem acurada sobre esse assunto. Oi? Não entendi. É vegano? Ah, eu não sei. Ah, é? Não, ele é vitalista, ele come carne, leite, ovo, mas é tudo de forma natural, nada que tenha química envolvida, ou também esse processo de mistura. Irmãos, isso enfraquece nosso organismo, e isso no mundo, por isso nós temos que orar pelo alimento que nós comemos, dar graças ao Senhor por tudo, porque no mundo vai, além de enfraquecendo, muitos desses tipos de alimentos que eles fazem são consagrados aos espíritos, para que de fato se enfraqueça o nosso organismo e o povo fique mais suscetível, psiquicamente, fisicamente, a contato com eles, a ser manipulado pelo que vem das trevas. Olha só. Olha só. Está vendo? Sim. Uhum. Você está vendo? Então, isso é importante, nós sabermos dessas coisas. Você fala, é alimento, irmão, isso é só questão de... Não, irmão, isso aí é só a ponta do iceberg de um paradigma total.
de misturar, de afrontar o Senhor, de abrir nosso mundo para o mundo deles. Então, em Levítico capítulo 1, ele fala também da perfeição genética, como que Deus valoriza. Por que ele pedia sacrifícios com uma perfeição, né, genética? Porque Deus honra cada coisa que Ele criou. Ele não quer que se misture, Ele não quer que perca a dignidade de cada coisa. Então, em Levítico 1 fala, se a oferta for holocausto, verso 3, de gado trará macho, o quê? Sem defeito. Deus honra. Lá em Gênesis, quando aparece também a palavra que cada árvore dê o fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. A palavra semente é min. Min, que min no hebraico, aí os latinos romanos usaram aquele M, que fala de um denominador comum, que fala de chegar o número da equivalência de cada coisa. Porque Deus preserva a dignidade de cada coisa que Ele criou. Ele não quer que se misture. O Senhor é tão específico nisso que Ele falou para nem semear duas sementes juntas. Ele falou para até as roupas dos israelitas não ser feitas com tecido de linho e de lã misturado. Não era para misturar vegetal com animal. Arar a terra com boi e com jumento. Não era. Irmão, por que Deus está falando tudo isso? Porque Deus odeia a mistura, o hibridismo. Por quê? Porque esse foi o pecado desses anjos. Nada que Deus fala ou faz é sem sentido. É igual a questão do uso do véu das mulheres na igreja. Ah, irmão, é só um pedaço de pano. Não, irmão, quando você enxerga o significado, tem realidade aquilo. Não é por acaso aquela questão da cobertura. Assim também a questão das misturas não é por acaso. Assim como o véu é por causa dos anjos, a mistura das coisas também é por causa deles. Porque esse foi o pecado deles. Com as outras nações, né? Nós vamos ler aqui. Então aqui eu vou continuar lendo um pedacinho do texto do material da série O Retorno dos Néfilins, um material de um irmão que estudou muito esse assunto. Então ele fala assim, na verdade, a Bíblia em Gênesis 6:9 diz que apenas Noé, por extensão de seus filhos, foi encontrado perfeito em sua geração. A palavra perfeito, nesse caso, é tamim, que significa sem defeito ou saudável. A mesma palavra usada em Levítico é usada em Levítico para descrever um cordeiro puro para ser sacrificado. O significado não diz que Noé era moralmente perfeito, mas que a sua composição física, o seu DNA, não havia sido contaminado com o gene nefilínico, como aparentemente o resto do mundo havia se contaminado. A fim de preservar a humanidade como Ele fez, Deus destruiu todos, menos a família de Noé, no dilúvio. Os registros antigos, incluindo os da Bíblia, parecem concordar com essa teologia, sempre descrevendo que esta contaminação foi a causa do dilúvio. Foi a resposta à contaminação de toda a carne, por terem se tornado corrompidos, tanto os homens como os animais, como diz em Gênesis. Aqui o irmão dá uma opinião dele, e eu vou dar um outro dado aqui para os irmãos. Ele diz que isso também explica, como o Antônio falou, a diferença de Deus, aquela importância da proibição de Deus proibir, né? Deus ter proibido os israelitas de casarem com os outros povos. Precisava de um DNA puro para que o Senhor Jesus pudesse se encarnar. E os outros povos, nós vamos ver mais para frente,
também estavam contaminados, na sua maioria, com esse tipo de coisa. Então aqui fala assim, ó, as espécies híbridas, as crianças híbridas. A produção de uma espécie híbrida parece ser um meio para atingir o objetivo desses alienígenas de Satanás. Até agora, os pesquisadores foram incapazes de descobrir qualquer outro propósito para o fenômeno dos OVNIs e das abduções e para o programa de cruzamentos das espécies. Por exemplo, tem um documentário na internet que mostra, filmado, fazendeiros que viram uma luz dessa, uma luz como um OVNI descendo, e uma vaca caída no chão. E quando chegaram perto, o negócio voou longe. E foi assim, coisa de minutos. Voou, e quando chegaram, a vaca já estava inseminada, estava grávida. Então já tem pesquisas sérias mostrando que eles tanto coletam material genético como inseminam coisas nos animais. E até em humanos. Por que os vigilantes estão produzindo híbridos? Isto, há muito tempo, tem sido um dos mistérios fundamentais das pesquisas sobre OVNIs e abdução. Até agora tínhamos poucas informações sobre as quais pudéssemos fundar uma teoria. Quando os fetos são removidos das abduzidas, são mantidos em tanques cheios de nutrientes líquidos. As abduzidas têm relatado a existência de salas. Isso aqui é sério, irmão. É questão de como você vai lá na internet e procura o testemunho daquele irmão também que morreu, Nicholas Snyder, onde ele viu bunkers cheios nos Estados Unidos desse tipo de coisa. Pessoas abduzidas. As abduzidas têm relatado a existência de salas, algumas pequenas, outras quase cavernas, contendo centenas, às vezes milhares, de tanques com fetos em gestação. Seus grandes olhos negros abertos dominando seus pequenos corpos. Quando os recém-nascidos são removidos dos tanques, geralmente são impassíveis, especialmente os híbridos do primeiro estágio. Parecem, comparados aos humanos, parados, especialmente e talvez doentios. Não choram, não pegam com as mãos, e seus corpos não têm as mesmas tensões musculares dos bebês humanos. As abduzidas muitas vezes comentam que esses bebês parecem sábios ou maduros demais para a sua idade. Algumas pessoas abduzidas têm dito que os bebês se comunicam com os olhos, como se estivessem absorvendo informações através de um contato neural, por telepatia. Se isso é verdade, não se tem certeza. Mas muitas pessoas abduzidas têm dito que esses bebês, até mesmo numa idade inferior a de 2 anos, têm capacidades mentais incomuns. Então isso é um relato sério de experiências que têm acontecido. Eu vou terminar essa parte aqui com... É muito relato, eu acho que se eu continuar lendo para os irmãos aqui vai ser muito complexo e às vezes até um pouco pesado. Então eu vou pular uma parte aqui, porque tem coisas aqui. Segundo outro relato, uma vez que os híbridos nascem, entende, irmãos? É porque é coisas que é complexo até para se explicar, tá? Eu li relatos aqui, mas aí depois ele vai entrar numa parte da genética, que é difícil até mesmo para explicar. Então, uma vez que os híbridos nascem, um outro relato dizendo, os vigilantes os usam em um tipo específico de serviço. Por exemplo, foi dito a Kathleen Morrison que alguns híbridos são para adquirir conhecimento, alguns são para assistir e alguns são para ambas as tarefas. Ela também compreendeu que os modelos híbridos da geração avançada são mais poderosos do que os primeiros. Claramente, nem todos os híbridos são iguais em comportamento e capacidades. Segundo a mitologia, os gregos antigos aceitaram a crença em heróis e semideuses, e de fato,
eram muitas vezes pessoas históricas adoradas como deuses, como Hércules, onde o indivíduo teria cruzado a linha entre a humanidade e a divindade. Os gregos denotam essa deificação de um herói mortal ou lendário com a palavra apoteose, que vem da palavra grega apoteum, que significa deificar, adeificar alguém, com a palavra apó, né? Que foi construída a palavra apó, formada a partir de, relacionado com, e theos, que significa Deus. Então, apoteose significa a deificação ou a autodeificação de alguém. Por isso que o anticristo também vai dizer isso, fala que o aparecimento do iníquo, a apoteose do iníquo, a autodeificação do iníquo, assim como os gregos endeusavam os seus deuses, e alguns desses deuses, como está falando aqui na lenda histórica, se autodeificavam porque não eram normais, e daí surge a palavra apoteose, assim também o anticristo fará a sua apoteose naquele dia. Porque ele não é só humano, ele não é um homem comum. Vou terminar aqui o texto. Dentro desse quadro da apoteose está o conceito de morrer e ressuscitar, manifestando-se em diferentes formas ao longo das eras. Então, esse conceito de morrer e ressuscitar, que a gente já falou no paradigma da serpente, né? O inconsciente coletivo projetou esses símbolos arquétipos, personificados, e moldou sobre a mortalidade da humanidade a transcendência da morte, o retorno dos deuses antigos como um espírito eterno e infinito, a segunda vinda de um homem divino. Então está tudo sendo preparado para o anticristo. É com esse tipo de conceito que ele vai trabalhar. Vemos essa projeção mais proeminente na expectativa deste evento das três religiões monoteístas do cristianismo, islamismo e budismo para o retorno de um chamado Messias. Isso também é visto em um nível paralelo dentro da religião da Nova Era e da maçonaria, com a chegada do Cristo maçônico, o cumprimento profetizado de um composto das mitologias messiânicas de cada religião importante na Terra. Mas em nenhum lugar especial, essa projeção psicológica é mais pronunciada do que no cinema e na mídia de Hollywood, digitalmente masterizados para as grandes telas com narrativas enganosas e subtextuais da realização final do casamento transcendente do ser humano com um ser divino. Então, é o conceito de híbridos que é apresentado na Escritura e na história. E no cinema é mato. Tem muitos filmes, irmãos, muitos filmes que a gente poderia citar aqui, que já estão trabalhando esse conceito, de que a terra é viva, de que os seres orgânicos são vivos, e que você mistura ele com animais e sai uma coisa melhor. Certo? Tem bastante já. Mas isso é para que a gente possa entender esse tipo de coisa. Vamos aqui no livro de Isaías. Acho que é no capítulo 13, se eu não me engano. No 18, vamos ver aqui. Vamos ver se é a profecia contra a Babilônia. Ah, sim. Capítulo 13 de Isaías. Vamos ler o versículo 20. Aqui é uma profecia
com relação à Babilônia. Tanto a Babilônia histórica, como a Babilônia profética. A profecia sempre tem esses dois ângulos de cumprimento. Eu já expliquei isso aqui para os irmãos numa outra comunhão que a gente teve, naquela falando sobre os Toledotes, os Giborins e Nefilins. A gente mostrou o princípio cíclico da profecia, ou seja, que ela tem um primeiro aspecto imediato e um aspecto final. As profecias de Isaías concordam com o Apocalipse a respeito da Babilônia. Babilônia, que vai ser aquele centro de controle mundial, né, debaixo do poderio do anticristo. A Babilônia é material, não a Babilônia religiosa só de Apocalipse 17, mas a Babilônia como o centro de convergência do poder mundial, que será afundada, diz em Apocalipse, nas águas. Essa Babilônia que vai existir nos tempos do fim, é profetizado aqui em Isaías a respeito dela também. E diz aqui, no verso 20, verso 19 também? Vamos ler. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela. De geração em geração, o arábio não armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela, as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Aonde aparece a palavra coruja, aí na sua versão, quem tem outra palavrinha aí? Porque vai falando no verso 12. Porém nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Corujas, do Antônio Corujas. Tem alguém que tem alguma palavra diferente? Oi? Horríveis animais? Acho que nenhuma tradução aqui teve coragem de usar a tradução literal, né? Não tem nenhuma, né? Pois é, a tradução literal fala, nela estarão as Lilith. Lilith era um demônio, ou um híbrido, que foi adorado como um demônio metade serpente, metade mulher. Horríveis animais, né? É que os tradutores não têm coragem de usar a palavra correta. É muito pesado, né? Mas se você vai no hebraico, aparece a palavra Lilith. Que esses seres estariam presentes nesse lugar. E aonde fala também aí sátiros, algumas versões falam a palavra fantasmas. Então, eu não sei por que os tradutores não usam a palavra original. Parece muito fantasioso, né? Sátiros, né? Fantasmas é outra tradução. Mas o tópico aí, lembra do hibridismo. No capítulo 13, Deus diz até no começo do capítulo, se você ler com cuidado, que ele chamaria de volta, ele permitiria que voltassem novamente os giborins nesse tempo. Então nós não estamos inventando as coisas aqui. Isso está profetizado que vai acontecer. E as indústrias e os grandes controladores desse mundo estão preparando a consciência das pessoas para isso. Quanto a nós, estamos numa guerra de paradigmas, né? Não queremos passar aqui o engano, nem sermos enganados, mas queremos que o Senhor nos preserve, irmãos. Que Ele nos mostre o que está acontecendo no mundo. Um dia, se isso aqui não for útil agora, essas palavras aqui vão soar na sua mente. Vão soar na sua mente.
vão soar na mente das pessoas que têm ouvido, e aí quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então não deixe de ler a Bíblia para ver filme de alienígena. Não deixe de estudar a palavra para ver a série do History Channel, Alienígenas do Passado. Não deixe de honrar a Deus, né? Se alimentando, vivendo com simplicidade, comendo com simplicidade, vivendo com simplicidade, porque o que eles querem é provocar em nós essa ânsia de melhoria, que nós precisamos da tecnologia, nós precisamos de avanço, nós precisamos de estar enfiado nesse sistema, até nos convencer a nós cristãos, irmãos, de que nós precisamos da melhoria até no nosso organismo. Vamos parar por aqui então. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos o Senhor pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a, nesses dias, vivermos com a simplicidade do Evangelho, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo, e a honrarmos aquilo que o Senhor tem feito, a não sermos pegos por essas ideias, a sabermos para onde o mundo está caminhando e aonde nós devemos estar. Em o nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Que seja tudo para a tua glória. Amém, Senhor. Amém.